Fala aí, galera! Tô de volta aqui com os vídeos no canal e eu tô com uma palavra queimando no meu coração e eu quero compartilhar ela com vocês. Amém? Alguns meses atrás, o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração e ele disse pra mim que eram dias de andar em chamas. E cara, meu coração na mesma hora começou a pegar fogo e eu disse, cara, eu preciso queimar mais por Jesus, eu preciso chapar mais na minha casa, eu preciso chapar mais por Jesus. Mas no decorrer dos dias e das semanas, o Espírito Santo foi fundamentando algo no meu coração e eu tenho algo muito sólido para compartilhar com você. Você precisa ouvir com atenção essa palavra. Andar em chamas fala de andar na plenitude do Espírito. O fogo na Bíblia, ele tem o único e real sentido, cara. Não é chapação. O fogo na Bíblia ele tem um sentido único. É limpar, depurar, purificar. Todas as vezes que você vê a palavra fogo sendo mencionada na Bíblia, ela vai ser mencionada com esse intuito de limpar, purificar, depurar aquilo que não presta. Então, quando o Espírito Santo falou no meu coração que são dias de andar em chamas, ele estava falando para mim, filho, são dias de você andar totalmente pelo Espírito. E quem anda em chamas, anda na plenitude do Espírito, e quem anda na plenitude do Espírito se move pelo Espírito. Eu quero compartilhar com você 3 características de quem anda em chamas, baseada na passagem de Pedro e João em Atos capítulo 3, no encontro de Pedro e João com aquele paralítico. A palavra vai dizer, você talvez já conheça essa história, que Pedro e João vinham passando e eles curaram aquele paralítico, e aquele paralítico entrou na cidade pulando e as pessoas vieram para cima de Pedro e João e eles começaram a compartilhar algumas coisas a respeito de Jesus. Os guardas vêm, levam eles presos e no outro dia levam eles para o julgamento, eles julgam Pedro e João e eles decidem soltar Pedro e João porque não tinham provas contra eles, porque aquele homem tinha sido curado e diante de provas não há argumentos, eles não tinham o que fazer com Pedro e João, então eles decidiram soltar, mas eles disseram que Pedro e João não deveriam mais falar sobre Jesus. E Pedro e João, eles vão dizer que não tinha como eles não falar daquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Algo muito interessante nesse texto, cara, que você precisa entender é que nessa passagem havia pouco mais de um mês que Jesus tinha sido crucificado. Então, eu quero lançar para ti 3 características de quem anda em chamas, para que você possa andar em chamas junto comigo nesse tempo, cara. A primeira característica de quem anda em chamas é a ousadia no Espírito. Que anda em chamas se move com ousadia, cara. Que se move na plenitude do Espírito, se move com ousadia. Pedro e João, quando eles estão chegando perto da Porta Formosa, eles olham para aquele mendigo e dizem assim, cara, olha para nós, olha para nós. Nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. É isso que eles falam com total ousadia. E aquele coxo, ele vai olhar para Pedro e João e ele vai dar a mão para ele e diz, levanta. E eles dão a mão e ele levanta aquele coxo e vai dizer que os tornozelos dele criaram força, e ele se levantou e ele entrou junto com Pedro e João, pulando para que todas as pessoas vissem ele pulando e saltando de alegria na presença do Senhor, glorificando a Deus. Cara, e como a nossa cidade precisa de pessoas que andem em ousadia. Como a nossa cidade precisa de jovens. Ô geração, me escuta, cara, você precisa se mover com ousadia nesse tempo. São dias de andar em chamas, andar na plenitude do Espírito. Quando você anda em chamas, as chamas do Espírito, ela tá queimando e purificando o teu corpo. Ela tá queimando o teu eu, queimando os teus pecados. Então você anda totalmente pelo Espírito. Cara, como a nossa cidade precisa de pessoas andando na plenitude do Espírito. Por dia, em média, 20 pessoas seguramente que estão necessitando que você ande em chamas para liberar uma palavra sobre elas, liberar destino sobre elas, cara. Como a nossa cidade precisa de pessoas que andam em chamas. Então, por favor, anda em chamas, na ousadia do Espírito, liberando palavra, liberando destino sobre as vidas, cara, por favor. A segunda característica que eu quero compartilhar com vocês, que quem anda em chamas, quem anda na ousadia do Espírito, ele aponta para Jesus. Ele anda apontando totalmente para Jesus, unicamente para Jesus. A palavra vai dizer aqui em Atos capítulo 3, versículo 12, que quando Pedro e João curaram esse paralítico, ele entrou pulando e glorificando a Deus na cidade. E quando as pessoas viram esse paralítico, que já era conhecido de estar ali, que já era conhecido por ser paralítico, que pedia esmola na porta, as pessoas se maravilharam e disseram, cara, o que é isso? Esse cara não é o paralítico que ficava lá pedindo esmola. As pessoas, é ele mesmo. Então todo mundo veio pra cima de Pedro e de João. Só que Atos capítulo 3, versículo 12, Pedro fez calar o povo, cara. Pedro disse assim, ei,
Pera ainda, cara, o que vocês estão vindo pra cima de nós? Como se nós tivéssemos por nós mesmos curado este homem. Sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer assim, cara, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó fez isso. E Pedro vai dizer, o Deus através de Jesus Cristo Nazareno fez isso com ele. Jesus curou esse cara. Não fomos nós, não é nada em nós que curou esse cara. Jesus curou esse cara. O Jesus que há alguns dias atrás, algum mês atrás, vocês crucificaram ele. Tendo Pilatos mandado soltar ele, vocês escolheram um ladrão ao invés dele. Esse Jesus salvou esse cara. Esse Jesus curou esse cara, não fomos nós. Então quem anda na plenitude do Espírito tem uma característica muito específica, cara. Eles andam apontando em Jesus. E nesses dias, cara, como essa geração precisa apontar para Jesus. Como essa geração precisa de influências que apontam para Jesus, cara. Como nós precisamos de pessoas que apontam para Jesus. E isso é uma característica muito forte da nossa geração. Nós temos que apontar para Jesus, cara. Nós temos que andar em chamas, nós temos que manifestar toda a glória de Deus, mas nós temos que dar toda a glória a Ele, apontando sempre unicamente para Jesus. A terceira característica é que a voz de Deus é sempre unânime para aqueles que andam em espírito. A palavra vai dizer, já depois no capítulo 4, agora no capítulo 4, no versículo 18, os guardas vêm e levam presos, levam cativos Pedro e João, porque com aquela mensagem, a palavra vai dizer, a Bíblia vai ser expositiva, ela vai dizer que em volta de 5.000 pessoas foram salvas porque creram nessa palavra. Então os guardas vêm e levam Pedro e João presos e no outro dia eles trazem Pedro e João para o tribunal para serem julgados. Eu imagino Pedro e João sentados naquela cadeira de réu, olhando para a cara daquelas pessoas. Estava ali Anás, estava ali Caifás, estava ali os líderes religiosos. Eu imagino Pedro e João olhando para aqueles rostos e imaginando, cara, esse foi o cara que crucificou Jesus. Esse foi o cara que aceitou Jesus. Esse daqui cuspiu nele. Foi esse que furou o pulmão dele. Eu imagino Pedro e João imaginando, cara, se esses homens, esses carrascos fizeram isso com Jesus há pouco tempo atrás, o que impede eles de fazerem conosco? Então eu imagino Pedro e João temerosos, mas essa é uma outra característica de quem anda na plenitude do Espírito. Eles não andam temerosos, eles não têm medo, porque a voz de Deus é sempre unânime. E esses homens vão julgar Pedro e João, mas eles não têm prova contra Pedro e João, porque o homem que tinha sido curado estava ao lado deles, e contra uma prova viva não há argumentos. Então eles se reúnem entre si e dizem, cara, nós não temos nada contra eles. O povo tá lá fora, o povo viu que foi através dele que esse homem foi curado, nós não temos nada contra eles, mas para que o motim não continue entre o povo, nós vamos soltar eles e nós vamos dizer para eles que eles não falem mais a respeito de Jesus. E aqui, cara, entra o versículo chave que quando eu leio queima no meu coração como algo que eu não sei explicar. A resposta que Pedro e João, a palavra vai ser muito incisiva em dizer que Pedro e João responderam. Talvez em uma só voz, em unanimidade eles responderam. Versículo 19 vai dizer, responderam porém Pedro e João e disseram, julgai vós se é justo diante de Deus nós ouvirmos antes a vocês do que a Deus. Versículo 20, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Pedro e João estavam vencendo o medo daqueles homens, o temor de morrer também por amor daqueles homens, e eles estavam dizendo, cara, a voz de Deus é soberana para nós. Como isso é poderoso, cara. E eles afirmam dizendo, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Só há uma conclusão, cara, para quem não consegue falar de Jesus, para quem não fala de Jesus aonde para quem não queima por Jesus a ponto de falar dele. Você nunca ouviu de fato de Jesus e você nunca ouviu de fato. Porque se você tivesse o visto de fato, você tivesse ouvido ele de fato, você não conseguiria passar por aí, passar por lado de uma pessoa, parar numa padaria para comprar pão e não liberar uma palavra para aquela pessoa. Para encerrar, eu me lembro de um testemunho, algum tempo atrás, eu me lembro que eu fui abastecer o meu carro em um posto. E quando eu dei a chave para aquele cara abastecer o meu carro, ele abasteceu, e quando ele voltou com a minha chave, que ele me devolveu a chave, eu peguei na mão dele e disse, cara, Jesus te ama.
Ele te ama muito. E aquele cara fitou os olhos em mim, ele olhou pra mim com toda empolgação e disse, cara, Jesus também te ama. A paz do Senhor, sou crente. Eu peguei na mão dele e disse, a paz do Senhor, querido, que bom que você é crente. E aquele cara, ele disse assim pra mim, cara, o meu gerente já me proibiu de falar de Jesus aqui no posto, mas eu disse pra ele que nem que seja um Jesus te ama, eu falo. Nem que eu perca o meu emprego. E eu olhei pra ele e eu disse, amém, querido, amém. Mas quando eu liguei o meu carro, que eu fechei o meu vidro, que eu saí, fui descer na rampa daquele posto, eu olhei pra minha esposa e eu disse pra ela, filha, é muita ingenuidade dele, é muita imaturidade dele. Perdeu o emprego, que talvez tenha sido Deus que deu pra ele, simplesmente pra falar que Jesus ama a pessoa. É muita ingenuidade, é muita imaturidade dele, mas ao mesmo tempo, cara, Jesus me confrontou com a vida daquele cara. O Espírito Santo me confrontou com a vida daquele cara. Ao mesmo tempo, Jesus falou pra mim, eu disse pra minha esposa, eu virei assim, cara, ou então ele é muito apaixonado por Jesus. Aquele cara, aquele frentista, ele me ensinou algo, cara, que quem está vendo Jesus, quem está ouvindo dele, não consegue deixar de falar daquilo que está vendo, daquilo que está ouvindo. Quem anda na plenitude do Espírito, se move com ousadia, ele aponta unanimemente para Jesus. A voz de Deus é sempre unânime. Então é isso, cara. Compartilhe essa palavra. Se você gostou, cara, não deixe que essa palavra ela morra aqui no YouTube, pelo amor de Deus. Compartilhe essa palavra, que ela seja propagada nas tuas redes sociais. Compartilha se você gostou. Dá um like aqui embaixo. Deixa a tua opinião aqui embaixo se você não gostou de algo, se essa palavra queimou também no teu coração. Eu preciso demais que você faça teu coração queimar novamente. Eu sei que um dia você chorou por Jesus, você já amou Jesus com todo o teu coração. Eu preciso que você volte a queimar por Ele novamente com tudo que você tem. Por favor. Amém? Até a próxima. Fica com Deus.